Olá, tudo bem com você? Como é que você tá, meu amigo, minha amiga? Mil mentes conectadas. Nós estamos aqui se conectando através da literatura. E eu estou dando exatamente o início ao canal, falando também do início da literatura, que foi com essa epopeia, né, de Homero, falando do a Odisseia, falando exatamente do retorno daqueles guerreiros que voltaram de Troia. Próximo vídeo, aí ou no outro, nós já vamos falar de Aquiles. Lembra de Aquiles? Está na Ilíada. E só para você ter uma ideia, esse rei que os romanos chamavam também de Odisseu, ou pode ser Ulisses também, ele era rei de Ítaca e ele está voltando para casa. Então, é uma história bonita de fidelidade. Ele deixa lá o filho Telêmaco, a esposa Penélope, aguardando ele. No meio dessa história, eles pensam que Odisseu já morreu, surge pretendentes para Penélope, e ela fica fiel, ela fica até o filho fica vendo se o pai volta. Então é uma história muito bonita. Ele perde todos os amigos dele, a maioria dos amigos dele perde nessa caminhada, nessa aventura. Então ele tem que voltar para casa. Por isso que é uma história muito bonita. E eu gostaria de pegar mais um pedacinho aqui, de mostrar para você que é exatamente a inteligência vencendo a força. Porque no meio dessa caminhada, ele encontra alguns gigantes, ele encontra os ciclopes, né? Aqueles gigantes que tinham um olho só no meio. E ele não tem força para lutar contra esses gigantes. Ele não tem força. Às vezes acontece isso conosco também. Às vezes você não tem força para vencer uma luta, para você vencer uma batalha. Mas você tem que ter a sabedoria, a inteligência acima da força. E ele, de forma astuciosa, para ele poder se salvar, sabe o que ele faz? Ele pega esse ciclope, né? Numa narrativa, numa conversa com eles, ele dá vinho para esse ciclope. Eu achei muito interessante isso. E aí ele fala para esse ciclope que o nome dele é ninguém. E quando o ciclope embebedado, ele adormece, ele está ali descansando, né? Ulisses vai lá, ele pega um galho de árvore, um galho de árvore, esquenta no fogo e vaza os olhos do ciclope. E quando o ciclope, isso foi numa caverna, e quando o ciclope ele vai pedir ajuda para os amigos dele, né? Ele usa, olha só o termo que ele usa, ele vai falar bem assim, esse episódio você vai encontrar nesse canto 9, ó. Ele chama também de Rapsódio, mas é o canto 9, você vai achar. Tá? Ele fala assim, olha que interessante. Ele fala assim, ó. Ou tentam matar-te por astúcia ou por violência. Do fundo do antro, o forte Polifemo lhe respondeu: amigos, ninguém me está matando por astúcia, por violência não. Então ele usa, como o Ulisses ele usa de astúcia para falar que o nome dele era ninguém, então exatamente o Ciclope falou, ninguém está me matando. E quando ele fala isso, os amigos dele pensam que está tudo bem, e é quando o Ulisses ele consegue fazer a sua fuga, quando ele consegue sair dali daquela caverna. Então significa que ele usou a inteligência, ele usou a inteligência acima da força dele que ele não tinha. E esse pedacinho aqui, exatamente essa narrativa que eu queria trazer para você. De vez em quando você tem que lutar para você buscar aqui na mente, na inteligência, para você vencer algo que você não é forte, algo que você não tem força para aquilo. Então é muito interessante essa literatura. Ela traz exatamente a luz para que a gente também possa vencer a nossa vida. Então no próximo vídeo eu já vou começar a falar um pouquinho para você entender os períodos da Grécia, né? Que período que foi esse da Grécia, para você não se confundir, e depois nós vamos entrar na narrativa exatamente de Troia. Lembra do grande guerreiro Aquiles?
Então fica conosco aqui e até o próximo vídeo. Inteligência acima da força. Um forte abraço.